Bem, vocês lembram que na semana passada vocês tiveram um material que falava sobre o texto descritivo. E a gente conversou na nossa aula aqui sobre a diferença entre o texto descritivo subjetivo e o texto descritivo objetivo, tá? E aí, quando foi essa semana agora, eu coloquei um outro material para vocês, tá? Que está lá junto com a atividade, junto com a tarefa, e onde aparece separada o conceito de um e de outro, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, descrição objetiva, quando o objeto, o ser, a cena são apresentadas no seu sentido real. Então, exemplo, sua altura é tanto, seu peso, aparência, aquilo que a gente já conversou aqui, né? Descrição Uhum. subjetiva, quando há maior participação da emoção, ou seja, quando o objeto, o ser, a cena, a paisagem são apresentados em sentido figurado. Então, assim, uma das coisas importantes quando se tem uma descrição subjetiva é o uso de metáforas, né? De linguagens figuradas, tá? Vocês lembram que eu falei a vocês que o texto descritivo subjetivo ele é uma questão de opinião, tá? Você diz aquilo que você acha ou você descreve como você vê e não exatamente a realidade da coisa, certo? Então vocês têm aqui essa diferença, né, colocada em palavras com exemplo e também nesse mesmo material vocês têm a presença de substantivos e adjetivos, que a gente também mencionou aqui, se vocês estão lembrados, né? Toda descrição, ela envolve o uso de adjetivos, certo? De palavras que descrevem características. Essas características, elas podem ser físicas ou de personalidade, né? Então, a gente costuma dizer que o texto descritivo ele pode descrever de forma concreta ou abstrata, tá? Também é uma outra forma de vocês pensarem nessa diferença entre o texto subjetivo e o texto objetivo, tá? E, finalmente, vocês têm aí vários exemplos, tá? Para poder embasar a atividade que foi colocada lá para vocês, tá? E tem algumas atividades aí bem didáticas, bem simples, tá? Para vocês terem uma noção de como se faz o texto descritivo, né? Uma espécie assim de guia para que vocês sigam, né? Com ideias sobre o que você deve incluir na sua descrição, tá certo? Então esse material que foi colocado essa semana deve servir de base para vocês entenderem bastante bem, né? Qual é a diferença do texto descritivo subjetivo e do texto descritivo objetivo. Ao mesmo tempo em que traz alguns exemplos para vocês poderem ver, né, na realidade como a coisa é feita e uma espécie de guia para vocês seguirem na hora de fazer a tarefa de vocês. Diante disso, eu coloquei lá na tarefa 3 sugestões, tá? Eu pedi que vocês descrevessem um objeto que vocês gostem muito, né? Que o objeto favorito de vocês. Pedi que vocês descrevessem o lugar favorito, né? Ou uma pessoa. E, diante do final da quarentena, que lugar vocês gostariam de ir? Qual o primeiro lugar que vocês gostariam de ir, tá? Mas esses itens que eu coloquei aí foram apenas sugestões, certo? Vocês não têm que obrigatoriamente usar estas sugestões. Vocês podem pensar em uma outra. Só que na hora que vocês forem postar o texto, se vocês não usarem nenhuma dessas 3 sugestões que eu coloquei lá na tarefa, vocês devem indicar o que é que vocês estão descrevendo, tá? Então, é uma espécie lá assim de títulozinho onde vocês dizem texto descritivo de um, sei lá, um carro,
uma vizinhança, vocês devem então dizer o que é que vocês estão descrevendo. Se vocês forem usar uma das 3 sugestões que eu coloquei lá na tarefa, basta que vocês coloquem a letra. Então, letra A, letra B ou letra C, que foi como eu nomeei lá, certo? Pode Professor, falar. é só uma dessas questões? Não, eu vou fazer as 3, não? Não, é uma delas, tá? Ah, nossa, estava fazendo as 3 já. Não, é uma só, A, B ou C, tá? Tá. Não Eu é para pensava fazer. que era as 3 também. Não, 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 não. Não é para fazer as 3, não. Ela estava na segunda já. Não, não, é uma delas. Você veja que lá tem uma descrição que é mais uma questão objetiva, né? Embora com algum traço subjetivo, e outras 2 subjetivas, certo? Então, basta que você faça uma delas. Aí você diz letra A, letra B ou letra C, tá? Quantas linhas são? Não, 2 parágrafos no máximo, né? Aquela mesma quantidade de texto que vocês estão acostumados a Tá, ter, tá? tá. Porque aí não é, aí é só mesmo a descrição, né? Então, não tem por que vocês fazerem um texto completo, tá? Quem quiser pode, não tem problema. E vocês estão vendo aqui, ó, a diferença de um e outro, tá? E também, mais lá na frente, ó, vocês têm aqui uma espécie de guia, né? Tá? Aqui, esse guia foi para a imagem que apareceu lá antes, mas vocês podem usar para o de vocês, tá? É só uma questão de adaptar para aquilo que vocês estejam descrevendo, certo? Professor, Entenderam? Oi. no caso, eu quero descrever um lugar, só Uhum. que eu posso usar a forma subjetiva, porque nem todos Pode. os detalhes a gente se lembra, né? Pode sim. Eu coloquei lá para você descrever um objeto. O objeto, você provavelmente vai usar o objetivo, tá? Mas o lugar e aquilo que você vai fazer, ou a pessoa, você pode usar o subjetivo sem problema, tá? Ok. Professor, Mais alguma pergunta? Oi? no meu caso, eu escolhi a primeira, né? Descrever uma pessoa que é realmente Que importante para mim e marcou tudo você, mais. certo? Então, no caso, eu coloquei, tipo, a descrição física dela e a personalidade, tá certo? Sim, esse texto aí, ele é misto, na verdade, tá? Porque quando você descreve a pessoa fisicamente, você pode usar tanto o objetivo quanto o subjetivo, tá? Porque você não vai, você disse a pessoa tem tanto de altura, pesa tanto, etc., tem cabelo assim ou assado, essa seria uma descrição objetiva, tá? Então, eu coloquei um objetivo, um subjetivo e um misto. Aí vocês decidem o que fazer, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não. Tá bem claro, né? Eu coloquei esse material agora junto com a tarefa, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês fazerem essa associação, vendo os exemplos, né? E vendo a diferença entre um e outro colocado em palavras, né? Que no material anterior, isso não estava assim, dessa forma, tá? Tão direta como está nesse agora que vocês têm lá na plataforma. Tá ok? Então, eu posso finalizar a gravação? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não. Não. Tá, então, eu